Olá, pessoal! Hoje eu vou introduzir para vocês a semana 1 do PET 3 de língua portuguesa do 8º ano do ensino médio. E o que o PET traz para gente nessa primeira atividade? Uma notícia sobre pinguins. Vamos ler o que aconteceu com os pinguins? Olha só. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia ou afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. 70 pinguins de Magalhães, é o tipo de pinguim e entre parênteses está o seu nome científico, foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado 27. As aves passaram por necropsia neste domingo 28, mas a causa provável da morte é asfixia e afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique, foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia do Santinho, foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca preso ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para a reabilitação e os mortos para a necropsia, no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, que é a falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura, que são alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins estão sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura incidental é uma das grandes causas de morte de animais marinhos. Ainda que não seja alvo de pescaria, eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano, é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Pessoal, olha só, eu chamo a atenção de vocês para a data que essa notícia foi publicada. Olha como é atual. 28/6/2020. É mais ou menos um mês. Então, uma notícia bem atual que eles trouxeram, e isso é bacana, né? Nós estarmos antenados, atualizados. Outra questão importante de se ressaltar é que os pescadores, eles não foram pescar pinguins, né? Pinguim não era o alvo da pesca deles, mas eles foram atingidos de maneira indireta, porque os pescadores, obviamente, queriam pescar os peixes, né? Então, essa é a chamada captura incidental, que o texto traz aí para nós. São pescados indiretamente, né? São afetados pela pesca. A letra A está perguntando para a gente que fato está sendo noticiado. Então, essa primeira atividade do PET vem trazer bastante notícia para a gente, para nós conhecermos as notícias. Principalmente nesse período que a notícia está tão em alta, as fake news estão em alta, em mesas de discussões, né? E tá muito simples, muito fácil de responder. Que fato está sendo noticiado? Aí você vai pensar e responder para nós. Óbvio que o intuito desse vídeo é apenas orientá-los a pensar na atividade, a resolver, a responder, jamais passar as respostas prontas, ok?
Na letra B, em que local o fato noticiado ocorreu? Muito fácil de responder também, né, gente? Nós acabamos de ler. E aí a letra C pergunta: o que motivou o acontecimento dos fatos noticiados? O que será que gerou este acontecimento? Pense sobre o que nós acabamos de ler e responda. Na letra E, letra D, é que a gente acabou de comentar a letra C, né? A gente acabou de comentar, vamos para a letra D. Qual a linguagem utilizada na notícia? Como assim linguagem? Nós conhecemos as variações linguísticas que são informais, que são coloquiais, usadas na fala, ou se elas aparecem na escrita, aparecem entre aspas. E conhecemos também a norma culta, que é a norma escrita, é a norma prestigiada na sociedade, né? Então, que linguagem é essa utilizada na notícia? E na letra E, qual a relevância desse tipo de notícia e por quê? Relevância, qual é a importância dessa notícia ser divulgada? O que você acha? Vamos pensar lá no meio ambiente, que é um tema que eu também gosto bastante. Qual a importância de uma notícia dessas ser veiculada? O que você acha? E me explique por quê. Vamos para a próxima página. Aqui a gente tem dois textos. Texto 1 e texto 2, ambos estão falando sobre a dengue. Leiam com atenção. Vocês podem baixar o PET também. Não vou ler os dois textos com vocês, porque já está chegando a hora do meu atendimento online com alunos. Vou ler apenas as perguntas aqui. A letra A pergunta: qual o assunto tratado nas notícias? As duas notícias trazem o mesmo assunto. Qual é este assunto? Responda para mim muito fácil, simples. Letra B. Qual o objetivo principal das notícias? Ao ler essas duas notícias, você vai identificar um objetivo. Qual que é o objetivo delas? O que elas estão trazendo para a população? O que elas querem mostrar para a população? Qual a semelhança entre elas? Muito simples também. Qual que é a semelhança entre as duas? Por que elas são semelhantes? O que elas trazem aí em comum? Na letra D, qual das duas notícias transmite mais confiabilidade e por quê? Uma dessas duas, um desses dois textos me inspiram mais confiança. Por que eu confio mais, que eu acredito mais em um do que em outro? Leiam atentamente e me digam qual dos dois inspira mais confiança. Você vai encontrar o que traz ali de confiante e por quê. Este é um enigma para vocês desvendarem. E aqui, gente, na número 3, que é a última dessa semana 1, a gente tem esse título aí da notícia também. Olha só, a Maísa, né, bem famosa, eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o foco dessa notícia. Vamos lá. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar atenção mesmo. Recentemente foi a vez da Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. Olha só o que a Maísa colocou antes da gente ir para a reclamação dela sobre uma situação em casa. O que eu tuito, barra, que ela tuita aí na imagem 1, barra, como a mídia quer que vocês leiam as coisas,
Na imagem 2, barra, o que eu recebo em troca? Críticas da sociedade, que está aí na imagem 3. Vamos ver? O que ela tuitou lá em 26 de maio desse ano. Super atual também, né? Não aguento mais não ter voz nessa casa. Ai, eu quero ver Harry Potter. E eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris. Sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias. E mesmo assim, eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. E 3 carinhas chorando, né? É um textinho que ela colocou reclamando, mas para descontrair, nada sério, né? Queria ver os comentários das pessoas a respeito disso. Ai, ninguém quer ver Pedra Filosofal comigo. E eles adoram Chris e assiste 4 episódios com eles, mas que coisa. Aí, gente, a Caras, que é uma empresa que produz notícias, né, por meio de revistas, colocou assim: Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Olha a seriedade que a Caras trouxe para a notícia. Perdeu totalmente a leveza, a brincadeira que a Maísa tinha colocado, né? Virou coisa séria. Maísa desabafa sobre relação com a família em casa em suas redes sociais. Caras publicou isso. Aí o que aconteceu? Pais tradicionais, líderes religiosos presentes na sociedade não deixaram barato e foram lá criticar. Veja só o que uma pessoa disse: Maísa, na Bíblia está escrito: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está: vós, pais, não provoques a ira a vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? E aí outra pessoa: pirralha, não sabe nada, sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa, sinal que não recebeu educação, e educação em caixa alta. Olha que repercussão. Aí na letra A, o que foi noticiado nesse texto? O que foi noticiado, vocês vão olhar aqui em cima, ó. O que foi noticiado aí? E na letra B? A revista Caras teve uma atitude ética em relação à publicação Não Tenho Voz? Por quê? Ah lá, a Caras colocou Não Tenho Voz, entre aspas. Foi ético o que a revista Caras fez? O que vocês acham? E me expliquem por quê. Na letra C. Qual deveria ser o papel dos veículos de comunicação ao noticiar os fatos? De verdade, os veículos de comunicação, qual que é o papel deles? Eles podem fazer isso que a Caras fez? A Caras quis chamar um pouquinho de atenção, não é verdade? Mas, enfim, nós terminamos o próximo aqui, semana 2, que não vai ser nesse vídeo. Nós terminamos de comentar a semana 1. Eu espero ter ajudado vocês a pensarem um pouquinho, refletirem sobre estas atividades que estão bem interessantes, né? À medida que o nosso estudo não presencial vai avançando no tempo, a qualidade dos nossos materiais também está melhorando, né? Então, um beijo, pessoal, espero ter ajudado e bons estudos!